Essa aula é um pouco mais curta, mas nem por isso ela é menos importante. Eu tenho um objetivo claro e simples para essa aula e eu tenho alguns pensamentos que eu quero que você fique raciocinando sobre eles também. Então, vamos aqui para a lousa, que eu acredito que vai ficar mais fácil para você conseguir entender da melhor maneira. Então, primeira coisa aqui, qual é a grande mentalidade aqui? É você entender que o dinheiro, ele muitas vezes ele gera resultado financeiro, mas ele existe um ciclo. Então, eu tenho que entender o ciclo de fluxo de caixa. Eu já comecei a falar sobre isso. Nas aulas passadas eu falei. Aquele exemplo, mais uma vez, exemplo simplório. Turma, eu sempre falo aqui, quem é de contabilidade, controladoria, lado financeiro, economista, estou falando de forma simples, tá? Eu sei que tem várias outras coisas para trás e para frente e no meio do que eu estou falando, mas de forma simples, eu tenho uma empresa que fatura lá 10 milhões e ela recebe em 5 vezes, por exemplo, sempre D mais 30, né? Então, vendi 10 milhões, eu vou receber com 30 dias 2, depois 2, depois 2, depois 2, depois 2. E eu tenho um custo para fazer isso de 5 milhões, né? Eu vou ter um lucro contábil de 5 milhões, mas nos primeiros meses eu tenho um prejuízo. Eu chamo de prejuízo porque o empresário chama assim. Cara, como é que pode? Eu tô sem dinheiro, eu tô quebrando. Só que na verdade ele tá tendo lucro contábil e não tá tendo caixa para acompanhar isso. Então você que é empresário precisa saber disso. Você que é funcionário, que é líder, que é gestor, precisa ter isso na cabeça. Porque às vezes você está vendendo muito, está dizendo, caramba, não consigo fazer isso, queria fazer isso, e não consigo. Algumas estratégias que você teria para vender mais, você não consegue implementar, por exemplo, ou algumas estratégias que você teria para comprar melhor, para gerar mais lucro, e alguns que comprariam um produto deixaria mais resultado, que ele é um pouco mais caro, mas ele dura mais. Você não consegue fazer, por quê? Por causa do caixa. Caramba, como é que pode? Tá tão redondinho e tal. Tá deixando margem lá o contrato, tá dando resultado e tal. E ainda assim, o que é que tá acontecendo? Problema no caixa. Então, eu quero intelectar com você sobre isso. Então, qual é o objetivo de hoje dessa aula e quais são os nossos pensamentos? Primeira coisa é, o que é o fluxo de caixa? Né? Já falou sobre ele, mas eu vou destrinchar um pouco mais. E por que ele é mais importante do que o lucro, às vezes, né? Então, já quero pensar sobre isso. Por que ele é mais importante do que o lucro, às vezes? Porque às vezes você não tem caixa para sobreviver até você ver o lucro. Então, por exemplo, hoje é super é, é, fácil as pessoas ficarem falando muito do Nubank, usar o Nubank como um exemplo de empresa e tal. Mas será que você tem as costas largas do Nubank para conseguir ficar durante tanto tempo sem dar lucro para depois passar a ser uma das empresas mais valiosas do Brasil? Eu acredito que não. Então a gente tem que ter muita cautela com isso. O caixa é rei porque era aquele dinheiro que eu tenho ali para fazer as coisas, para pagar os fornecedores, os funcionários. Então, às vezes, não adianta nada você ter um baita lucro, mas se ele está diluído, o caixa ele está muito no futuro, isso pode prejudicar. Então, você, tanto quanto funcionário, tanto como empresário, tem que ter isso muito claro na sua cabeça, esse ciclo financeiro. Tá? Segundo ponto, né, tem uma diferença muito clara sobre o que é lucro contábil e o que é caixa real. Feito eu falei, cara, você só pega, olha lá, faturou 10 milhões, gastei 5, tem um lucro de 5 milhões. Por que o dinheiro não está aparecendo? Prazo de pagamento é uma dessas coisas, por exemplo. Ou você tem vários canais de venda. Então você vende B2B, B2C, ou em um lugar você recebe no dia 5, mas todas as suas contas você tem que pagar no dia sei lá, no dia 4. Então, imagina, tu tem que fazer um equilíbrio dessa conta financeira. Então, assim, é um baita desafio, né? Você recebe picado, só que lá você recebe em 3 vezes do seu cliente, só que você tem a maior parte das suas contas é até dia 10 que tem funcionário, imposto, isso aqui. Cara, pepino grande, é difícil. Então você tem, a gente tem que tomar dinheiro, fluxo de caixa, tem que antecipar grana, né, de boleto ou de algum recebível. Isso faz parte até você se organizar, mas é importante você ter muito claro isso, tá? Então, um ciclo financeiro, né? Prazo de pagamento, recebimento, estoque. Então, para quem vende commodity, por exemplo, você pode usar o estoque como um banco. Vou dar um exemplo. Você vende, não sei, vou pegar sei lá, você é um distribuidor de remédio, você sabe que em março tem o ciclo de alta no mercado financeiro. Aumenta geralmente o preço do produto. Todo mundo é meio que já é corriqueira do mercado, tá?
Então, o que é que acontece? Quem tem mais caixa e tem previsibilidade e tem um produto que ele tem um shelf life, né? Seria validade longa, por exemplo. Se você tem um produto de validade curta, não dá. Mas imagina você tem um produto que tem 4, 5 anos de validade. E você está com caixa, o que é que você faz? Você compra muito em fevereiro, para na virada de março você conseguir segurar um pouco o preço ou repassar, demorar um pouco para repassar para o seu cliente. Então, todo mundo vai estar com um produto um pouco mais caro do que o seu, porque você comprou muito. Você vende para conseguir ganhar cliente, e quando você conseguir subir o preço, que você ainda vai ter produto, você ainda tem mais margem em cima daquela venda. Olha que negócio assim, surreal. É fácil fazer isso? Não. Isso é uma das coisas que quem tem caixa consegue fazer. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, né? O dono, a empresa tem que ser rica e o dono tem que ser pobre. Não é para sempre, né? O dono tem que ser rico também. Mas muitas vezes quando você segura a grana, o que é que acontece? Você segura a grana, você consegue fazer algumas alavancas financeiras que melhoram muito a margem. Alavancas essas que nem sempre você vai conseguir fazer e não é para sempre. Mas é muito importante você ter essa mentalidade. Lembrando, né? Como é que uma má gestão de fluxo pode quebrar uma empresa saudável? Do jeito que eu acabei de falar agora, daquele 10 milhões, 5 milhões e sobrando 5. Se você não tem caixa para sustentar essa operação, você começa quebrado. Você não tem dinheiro para pagar as pessoas. Agora, se você tem nome no mercado, ou você tem dinheiro, você consegue bancar a operação até a operação começar a se bancar. Por quê? Porque contabilmente você sabe que o lucro vai chegar lá na frente. Não tem como, se você está com um reloginho batido, como eu acabei de falar. Né? Outro ponto. Sabia que tem empresas que quebra crescendo, que eu chamo de quebra oculta. Eu sou um desses casos. Né? Mais uma vez, foi erro meu, 2016, 2016 não, 2015 foi quando isso aconteceu. Tem empresa, por exemplo, se você vende, dá um exemplo, né? Tu vende só para cliente final. Então tu consegue fazer antecipável de D mais um. Tu vendeu hoje e recebe amanhã. E agora tu passa a vender para B2B, para empresa. Só que a empresa ela te paga com 60 dias. Se tu vendia, por exemplo, 50 mil e agora tá de um mês para o outro, vai vender, por exemplo, sei lá, 200 mil, entrou 150 mil a mais, só que só chega com 60 dias ou 90 dias. O que que acontece? Às vezes, para tu entregar aquele produto, tu tem que pedir mais, ou seja, tu tem que ver todo o teu ciclo financeiro, tu vai ter que contratar mais pessoas e tal. Só que esse dinheiro só vai entrar no teu caixa um pedaço com 60 dias, um pedaço com 90. Se tu não tiver dinheiro já no caixa para suportar essa operação, tu quebra. Olha que às vezes você tem nome no mercado e fala pro cara, ó, renegocia todos os fornecedores e as coisas mudam, mas não é sempre que a gente consegue. Olha que interessante, né? E sempre tem uma ferramenta simples, né, para acompanhar isso, né, o fluxo de caixa no dia a dia. Eu vou mostrar algumas aqui que todo mundo deveria saber ler, pelo menos, ou utilizar a da sua empresa. Então, por que o fluxo de caixa é o pulso da empresa? Porque ele permite a gente tomar decisão baseada em fatos e dados. Ele permite que a gente consiga fazer tanto decisão de investimento ou de corte baseada em dados reais. Ajuda muito a planejar sazonalidade, prevenir, né, crises de liquidez. Então, a gente sabe quando vai estrangular o caixa ou não, quando eu tenho aquilo ali muito claro. Né? Falando até uma situação da minha empresa, a gente começou a crescer exponencialmente, pô, mas vendendo no B2C, vendendo no B2B, tem que renegociar tudo. Né? Você começa a ter uma capilaridade de produto diferente, por exemplo, você tem que renegociar tudo. Então, você, pode falar, terceirização, vai ter que comprar maquinário. Tem uma hora que tua empresa começa a crescer muito, pô, vou ter que comprar agora, vou dar um exemplo, comprar caminhão. Comprar um caminhão é diferente de comprar 10 caminhões, que é diferente de comprar 20, que é diferente de comprar 30. E aí o que é que acontece? Quanto mais você compra, mais você consegue comprar mais barato. Só que teu fluxo de caixa acompanha essa compra, hoje tu precisa de 10. Mas se tu comprar 20, por exemplo, tu vai comprar 10% mais barato os 20, o que daria um resultado X para você. Só que hoje eu não preciso dos 20. E aí, o que, que eu faço? Tudo isso tem que ir para onde? Para a ponta do lápis. Para contar, tem que fazer conta. Né? De fato, ó, quanto é que tem para sair de mais contratos, de mais não sei o que lá? Tudo isso leva em consideração. Que são mais pessoas, mais motoristas, mais manutenção, mais pneu, tudo tem que ser levado em consideração. Olha que interessante, tá? Evita surpresas em momento crítico do negócio, porque eu sei exatamente o que tenho para receber e o que eu tenho para pagar. Né? Tá aquela conciliação bancária muito bem feita, né? Diariamente. Eu sei exatamente o que vai entrar, o que vai sair. Eu consigo entender como é que está o meu negócio. Me dá um alívio, né? E é fundamental para empresas que crescem rápido ou lidam com estoque ou com uma mão de obra cara ou que lida com insumos muito caros, feito eu falei, EPI, saco plástico, combustível.
pneu, né? Eu tenho que ter isso muito claro, que senão é o tempo todo sendo estrangulado pelo mercado, né? Dicas práticas para gestores e funcionários como um todo, né? Negocie sempre prazos melhores para fornecedores. O que é que a gente tem que fazer? Eu peço prazo, se ele não me der. Primeiro eu peço preço, né? Sempre peço desconto, sempre. Então é sempre bom utilizar. Sempre entrar alguém novo, velho. Assim, ó, isso é praxe. Entrou alguém novo, bota ele lá para negociar. Pede preço, se não der preço, pede prazo, se não der prazo, pede bônus. A cada conta que eu comprar, tu me dá 5% de bonificado, não sei o que, pede bônus. Se não conseguir bônus, pede brinde para poder fazer. Pede, sempre pede, velho. Pede tudo mesmo. O que você puder pedir, peça. Né? Porque você pode diluir até brinde para fazer ação de endomarketing e tal e coisa. Né? Antecipe recebíveis quando necessário. Tem gente que fala assim, eu não vou antecipar, é 2%, 2,5%, 1,5%, 1,9%, independente. Cara, às vezes vale a pena você pagar um pouco mais, mesmo você sendo doendo muito, para manter um bom relacionamento com o fornecedor, que te dá um bom prazo. Que às vezes ele tira teu prazo, imagina, tu deixou de. é, é, vamos dizer que tu paga com 35, sei lá, 35, 50, 65, entendeu? E aí ele agora só te vende à vista. 30% à vista e 30% na entrega. Acabou, isso vai te estrangular ainda mais. Então, assim, às vezes tem que antecipar, né? Isso é uma ferramenta. Então, assim, é, é, chamar o financeiro para a conversa, né? Cara, me mostra a realidade, o que é que a gente precisa melhorar, onde é que estão os gargalos. Chama o financeiro para a conversa para tu poder entender, né? Evita comprometer o caixa com compra mal planejada. Comprar de última hora, a gente sempre compra mais caro, então tem uma previsibilidade de compra. Chama o time de compras para perto, começa a entender a realidade do teu negócio, do teu contrato, da tua situação, da tua filial. Isso pode gerar grandes ganhos financeiros para você. E utilize sempre planilha, um dashboard ou conseguir fazer essa análise diretamente no RP, que é o sistema que vai te dar todos esses dados. Toda empresa tem um, né? Ou deveria ter. Então, é importante você conseguir fazer leitura em cima disso. Planilha é o básico. Eu vou falar um pouco sobre os indicadores, né? Sempre você vai lá pegar 3, 4 indicadores do seu setor que você já falou com o seu chefe, com o seu líder, com o seu sócio, ou você viu na internet, ou falou com o chat GPT e perguntou quais são os indicadores do teu setor, da tua empresa principal, e você vai lá e vai acompanhando aquilo ali ano após ano, sempre pegando do ano passado, do ano anterior, 3 anos para trás, mês barra mês, né? E você vai comparar isso para entender para onde sua empresa está indo. Senão, você sempre vai ser prejudicado, tá? E aí um exercício prático que pode fazer em grupo ou sozinho, que é identificar os possíveis gargalos no caixa, né, e fazer uma lista de como solucioná-los. Então chega para o teu líder, chega para o teu sócio, chega para o financeiro, chega para o time de compra e fala, ó, o que é que está sendo detrator hoje no meu contrato, o que é que está sendo detrator hoje no meu setor, o que é que está acontecendo hoje, né? Chega lá, conversa, o que é que eu posso melhorar, como é que pode fazer diferente, né? Se você é funcionário, né, pergunta para o seu líder, como eu falei, pergunta para um sócio como é que pode contribuir para a empresa, né, nesse sentido. Senta lá e faz uma lista disso. E lembra sempre, gente, sempre, 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 toda decisão que você toma, né, gasta ou economiza dinheiro. Né? Toda ação que você tem gera ou mata resultado. Você tem que se perguntar sempre: você sabe a consequência do que está fazendo hoje? Então, assim, isso é fundamental. Se você está gostando, né, não esquece de curtir, comentar aqui sempre, se inscrever no canal, né, do YouTube. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.